Vasco não joga bem, mas consegue a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Nós estamos entre os 4 melhores times do país na Copa do Brasil. E Copa é assim mesmo, nem sempre você joga bem. O que importa é classificar. Olha, CBF pode fazer o Pix de 10 milhões para a conta do Vascão, mas infelizmente nem tudo foi alegria na noite de ontem no Engenhão. Eu vou te contar todos os detalhes, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto pro vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o nosso programa da manhã, de segunda a sexta, toda manhã, 8 horas da manhã, entra o Café do Gigante no ar. Hoje para a gente falar dessa belíssima vitória do Vasco contra o Botafogo, né? O Vasco não jogou bem, realmente o Vasco não se apresentou bem, um Vasco confuso, um Vasco com dificuldade, um Vasco que não se acertava em campo na marcação, o Botafogo jogando em casa, partiu para dentro, o Vasco com muita dificuldade, até que aos 15 minutos o Vasco perde o Tietê novamente, Tietê machucado. Na entrevista coletiva o Diniz falou que tentou de tudo para recuperar o Tietê e achou que ele ia aguentar, e foi de acordo com ele, com o jogador sabia que não estava 100%, mas achou também que ia conseguir. E aí foi pro jogo e deu ruim. Teve que sair com 15 minutos. O Vasco botou o Cocão, o Diniz botou o Cocão. E jogo que entrou nervoso, meio perdido, mas foi se acertando, foi se acalmando. Atrapalhou um pouco o desenvolvimento, o desempenho do Barros ali, porque o Barros foi jogar de primeiro volante, depois inverteu, botou o Cocão de primeiro volante, o Barros fazendo a função de segundo volante, melhorou bastante. O Vasco conseguiu fazer um gol, saiu na frente. E depois o Vasco deu um mole, deu um contra-ataque, deu um pênalti para o Botafogo, que empatou a partida já no final do primeiro tempo. O Vasco volta para o segundo tempo com outro desfalque. O Piton, já no finalzinho do primeiro tempo, já saiu mancando, sentindo dor na panturrilha, e aí voltou com o Puma Rodrigues na lateral esquerda, que não fez um jogo horroroso, não comprometeu, até porque ele teve muita ajuda na marcação do Nuno Moreira e do Coutinho. O Coutinho fez um partidaço até onde aguentou. Com 23 minutos, o Coutinho não aguentava mais, teve que sair. O Verratti colaborou bastante, o Verratti lutou muito, ajudou muito na defesa. E aí o Vasco, com esses dois desfalques, o jogo foi todo Botafogo. O Vasco foi cansando, até que o Diniz começou a mexer no time. E aí o Diniz faz uma mudança que poucos treinadores têm coragem de fazer. O Matheus Carvalho, o Cocão, tinha entrado aos 15 do primeiro tempo no lugar do Tietê lesionado. Ele tira o Matheus Carvalho, ao menos 35, e bota o Robert Renan, o zagueiro que foi contratado, canhoto, para jogar pelo lado direito. E aí traz o Hugo Moura de volante. Essa mexida ajeitou o esquema defensivo do Vasco e o Botafogo não conseguiu mais jogar. O Vasco já estava sem o Coutinho, entrou o Matheus França, que entrou mal na partida. Mais uma partida ruim do Matheus França, apesar de ter batido o pênalti muito bem, mas mal na partida. Mas o Vasco começou a sair lá de trás e ter mais chances no ataque. Ryan bem, fazendo um jogo de gente grande, um jogo de força, arrastando para cima do Alex Telles, Paulo Henrique também. E o Vasco começou a ter oportunidade, ter chance. O Verratti quase faz um gol, num cruzamento ele meteu o pé, numa bola dividida, pena que a bola veio no meio do gol, na mão do goleiro. Se vai num dos cantos, o goleiro não ia pegar aquela bola. Uma bola muito difícil, não teve chance para finalizar. Não se pode cobrar uma qualidade naquela finalização. Já achei assim, um recurso muito bom dele. Ele conseguiu finalizar aquela bola, bola dificílima. Ele conseguiu meter o pé e finalizar, ok. E aí o Vasco leva o jogo para os pênaltis. O Vasco leva o jogo para os pênaltis, com a entrada do David, que foi muito boa. O David entrou muito bem no jogo. Robert Renan, um zagueiraço. Eu falei isso na live de pré-jogo aqui no canal, que o Robert Renan era um cracaço, era meio pancada na cabeça, mas ontem jogou muito bem, entrou invertendo o jogo, enfiando bola de trivela, 3 dedos, olha, passando muito bem a bola. O Vasco ganhou segurança, ganhou em altura, porque ele é muito mais alto que o Hugo Moura, e o Hugo Moura fechou a entrada da área bem, e o Vasco começou a poder sair. O David ajudava o Puma Rodrigues ali na lateral esquerda. O David foi importantíssimo para fechar o espaço, né, do Puma Rodrigues. Tanto é que o David Ancelotti bota o Vitinho, que é o lateral da seleção brasileira hoje, para jogar em cima do Puma. Quando ele vê que o Puma está invertido, ele tira o Matheus e bota o bota o Vitinho para jogar em cima do Puma. Mas aí o David entrou e fechou os espaços.
O Vitinho não conseguiu jogar mais. Olha, perfeito a disposição tática do Vasco. E o Vasco cozinhou o jogo para levar o jogo para os pênaltis. O Vasco não fazia um bom jogo, o Botafogo... tanto é que o Vasco não teve nenhum escanteio na partida. O Botafogo teve um monte, o Vasco não teve nenhum escanteio. O jogo foi todo do Botafogo, mas o Vasco fez o seu primeiro gol, levou um gol e segurou. Mas não teve também grande defesa, o Léo Jardim salvou o milagre, não. Ele fez 2 defesas ali, normal, de jogo. O Botafogo com um volume muito grande com a bola, mas pouca conclusão. O Vasco também chegava com perigo algumas vezes. Enfim, o jogo foi muito igual, um pouco de destaque melhor para o Botafogo, porque o Vasco realmente não jogou. E aí nos pênaltis, esse grupo do Vasco batendo pênalti é brincadeira, né? Bateu as 5 cobranças, converteu as 5. A última foi Robert Renan, bateu bem. Ele tem um histórico de bater de cavadinha, não bateu, não fez graça. Bateu bem, bateu firme, bateu com qualidade. Vasco classificado para as semifinais e ganhou 10 milhões de reais. Ao final do jogo, durante a coletiva lá do Diniz, na zona mista, o Paulo Henrique, o lateral direito, Paulo Henrique não, o Piton, Lucas Piton, lateral esquerdo, o Vasco, Lucas Piton, corrigindo, Lucas Piton, lateral esquerdo, saiu de muleta. Os jornalistas confirmaram que ele saiu de muleta. E o Diniz, na coletiva, confirmou que o Tietê não deve ter condições para o jogo de domingo contra o Ceará. Então, 2 desfalques aí, vamos ver como vai ser isso. Tem que virar a chave agora é Campeonato Brasileiro, tem que vencer o Ceará, partir para dentro, porque a gente vai ter que pegar Império do Mal, Bahia, Cruzeiro, a galera para a gente enfrentar aí pelo Brasileirão, e a gente precisa se recuperar no Brasileiro para poder chegar mais tranquilo às fases finais da Copa do Brasil. Estou com muita fé. Já pensou o Vasco campeão da Copa do Brasil? Que venham os flores, porque agora a gente vai pegar os tricoletes. O jogo deve ser no Maracanã, os 2 jogos, porque o Vasco agora tem um convênio lá com a dupla Fla-Flu, e o Vasco também pode adesivar o Maracanã, tal, deve ser 6-6, vai ser bonito o estádio 6-6. Vamos ver como é que vai ser essa festa aí. Jogo de casa cheia, de renda, né, de grana, de dinheiro, de bilheteria. Jogo bom, jogo grande, mais um jogo grande para a gente desfrutar, se divertir, né? Uma noite maravilhosa para nós vascaínos, porque faz tempo que a gente não está acostumado mais a jogar grandes jogos, né? Mas jogamos mais um jogo grande e vencemos. Vencemos nos pênaltis, não importa, cara, nós vencemos. Quem está eliminado? Botafogo. Quem está lá dentro? É o Vasco. Só tem 4 times agora na Copa do Brasil: Cruzeiro e Corinthians, Vasco e o Fluminense. E o Vasco pega o Fluminense nas semifinais. Se passar pelo Fluminense, o Vasco vai para a decisão da Copa do Brasil e embolsa cerca de 35 milhões. Cara, é muita grana. Então, ir à final vale muito a pena. Legal? Grande abraço, fique com Deus. Mais tarde tem vídeo aqui no canal. Fique acompanhando aí, que a gente está sempre trazendo as novidades do Vasco. Se você já deu like, meu muito obrigado. Se não deu like, dá o like agora. Não se inscreveu no canal? Poxa, se inscreve. Já se inscreveu? Muito obrigado. Fique com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.